Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria, estamos mais uma vez. E vamos agradecer a Deus por mais um dia, podemos estar retornando com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. É sempre uma alegria. Podemos entrar na sua casa, podemos entrar nas casas André Luiz, que gerencia todas as programações da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. O nosso abraço carinhoso a todos. Esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querine Vilar. Eu gostaria de dizer que o tema de hoje é um tema muito bacana. Nós vamos falar um pouco da prece, da oração. Nós vamos falar um pouquinho do que é uma reza e nós vamos falar um pouquinho o que é uma prece, uma oração. Nós vamos ver como o Espiritismo vê essa situação. Mas antes disso, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria pela oportunidade de podermos estar, através da TV Mundo Maior, apresentando este programa, o ABC do Espiritismo. Rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que nos ampare e nos fortaleça em mais esta oportunidade. Então, André, vamos estudar o Livro dos Espíritos, é isso mesmo? É verdade. Como a temática é em relação à prece, a sua importância e a diferença da prece em relação à oração e à reza, nós fomos recorrer ao livro mais importante do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que agora no dia 18 de abril de 2017 completou 160 anos de publicação. Ele é do dia 18 de abril de 1857. Hoje nós vamos ver a partir da questão de número 658. Ele está no livro 3º, do Livro dos Espíritos, capítulo 2º, a Lei de Adoração. O item é o 4º, que tem como título da prece. E a primeira questão que nós iremos estudar no programa de hoje, a de número 658, Kardec questiona: a prece é agradável a Deus? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ela. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres, mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Essa é a diferença da prece e da reza. Vamos tentar entender um pouquinho a colocação que os espíritos de verdade fazem para nos esclarecer. A reza é quando nós oramos de uma maneira decorada. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, o Credo, quando se faz um terço. Não queremos dizer que seja errado fazer uma reza. Não, não é isso. Porque você também pode colocar sentimento nessa reza. Mas a prece, ela é algo mais profunda. Porque quando nós aprendemos alguma coisa e decoramos, nós muitas vezes falamos pelos lábios e não temos o sentido de falar pelo coração. A prece é aquele movimento pela qual Deus não está preocupado se eu vou fazer frases aonde as palavras se combinam perfeitamente, aonde eu vou usar uma retórica bonita. Deus escuta o nosso coração. E a reza é exatamente aquele ato mecânico. Da prece, nós vamos aprender um outro sentido com a doutrina espírita, que é a oração. O que é
a oração. Ora, ação ou ação de agora. Significa que os nossos atos muitas vezes têm mais valor do que as nossas preces. Porque nós fomos criados para viver em sociedade, para viver ajudando um ao outro. Essa é a finalidade reencarnatória que nós ainda não percebemos a grandeza desse momento. Mas nós vamos dar continuidade, o André também vai comentar um pouquinho, mas é importante nós definirmos o que é uma oração, o que é uma prece e o que é uma reza. Nós estamos notando que o ingrediente fundamental da prece é o sentimento. Nós poderíamos resumir a prece como muito bem foi descrita pelo nosso querido Sérgio, dizendo que a prece nada mais é do que um diálogo de nós, criaturas, para com Deus, o Criador. Então ali nós vamos colocar o nosso sentimento, as nossas necessidades. Deus sabe quem nós somos, sabe as nossas necessidades, sabe o que estamos passando, mas quando nós pedimos ajuda, a ajuda vem proporcional ao que nós precisamos. É verdade que às vezes nós não queremos o alívio, às vezes nós queremos a cura, mas será que a cura vai ser uma bênção na nossa jornada evolutiva? Então são questões que nós temos hoje a oportunidade de pensar e refletir. A reza também tem um outro significado. Ao longo dos séculos, as igrejas tradicionalistas nos ensinaram a rezar, para que nós pudéssemos mecanicamente falarmos aquelas preces decoradas. Por quê? Porque quando nós queríamos alguma coisa de maior profundidade para com o alto, nós tínhamos que pedir aos religiosos e, consequentemente, nós teríamos que pagar. Pagar uma missa, pagar um batizado, pagar um casamento, pagar uma prece, pagar uma recomendação de corpo. Tudo que nós iríamos pedir um pouco a mais, nós tínhamos que pagar. Nunca foi nos dada a oportunidade de nós mesmos podermos fazer, através da prece, da oração, o agradecimento ao Pai, pedindo ao Pai que Ele pudesse nos auxiliar. Então tem muitas pessoas hoje que ao longo de séculos perderam a fé, não só em Deus, mas também nas religiões. Mas ao perder a fé na religião, consequentemente perdeu a fé no alto. É o que nós vemos hoje, uma quantidade enorme, principalmente nos países materialistas, uma quantidade enorme de ateus. Porque as religiões foram, de uma certa forma, falhando nesse aspecto. E é por isso que nós temos hoje uma quantidade muito grande de ateus. Pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Porque exatamente ficaram tão decepcionados com as religiões que eles acabaram perdendo fé em tudo. Então a doutrina espírita vem nos mostrar, vem nos trazer, vem nos ensinar a importância de nós retornarmos à casa do Pai pela prece, pedindo força, pedindo coragem. É assim que a doutrina espírita nos ensina a entrarmos em contato com o alto. Vamos ler mais uma questão antes do nosso intervalo para as nossas reflexões. 659. Qual o caráter geral da prece? Resposta: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E nós realmente conhecemos só o pedir, não é mesmo? A nossa vida é um verdadeiro petitório. Basta falarmos em prece, nós já ficamos aqui pensando o que nós vamos pedir, como se Deus fosse o Papai Noel. E Ele está ali para nos atender, e eu fico chocado e magoado na condição de uma criança, quando Ele não nos atende. Então o Espiritismo vem estabelecer
esses 3 aspectos que são de suma importância. Primeiro, louvar. Louvar significa agradecer aquele que é o nosso Criador, aquele que é o sentido da vida, aquele que criou tudo sobre a terra. Depois, sim, ele nos ensinou a pedir. Mas pedir não é como nós fazemos. Por exemplo, você que está nos ouvindo, quando vem a doença, o que nós pedimos a Deus? Eu sei que muitos vão dizer, a cura? Não. O Espiritismo nos pede a pedir força e coragem para aquele momento difícil, porque se é uma doença no aspecto kármico, eu vou ter que aprender a conviver com aquela doença. E para que eu possa viver resignado, eu vou pedir ao nosso Pai Celestial que me dê força, que me dê coragem, para que eu possa aprender a conviver com aquela doença. Então isso é pedir com sabedoria. Então louvar, pedir e agradecer. Esse talvez seja um que esteja fora do alcance do nosso vocabulário. A gente nunca sabe agradecer. Agradecer é algo que a gente esquece. Porque como eu ouvi recentemente um pastor de uma igreja evangélica na televisão dizer que nós temos que pedir a Deus porque Ele é obrigado a nos atender, porque Ele é nosso Pai. Eu fico imaginando o desrespeito que muitas vezes nós usamos para com Deus, para com o Pai Celestial. E o Espiritismo nos dá a visão exata para compreendermos a reencarnação, que é o triunfo de todos os ensinamentos capazes de nos dar a verdade sobre a vida e sobre os ensinamentos do Cristo. E aproveitando esta temática exposta pelo nosso querido Sérgio, nós convidamos os nossos amigos telespectadores porque é muito comum as pessoas chegarem até nós e dizerem: André, eu tenho dificuldade de realizar o Evangelho no lar, eu tenho dificuldade de fazer uma prece no meu lar, eu tenho dificuldade. Então nós, há coisa de alguns meses, estamos realizando todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, o culto do Evangelho no lar. Fazemos pela nossa fanpage, então você curte, procure por André Luiz Querini Vilar ou digite, como você está vendo na sua telinha, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E ali na nossa linha do tempo, às 18 horas, você poderá participar conosco. Como o nosso tempo é curto, no segundo bloco, antes de darmos continuidade, nós vamos falar um pouquinho mais da importância do Evangelho no lar aliado à prece. Queridos amigos, não sai daí não. Nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos para dar continuidade no programa ABC do Espiritismo, que você sabe que é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Já retornaremos. Você já acessou nossa página pelo celular? É fácil, basta acessar pelo seu navegador o nosso endereço www.tvacaminhodaluz.com.br e ter acesso à nossa programação no seu celular, tablet ou smartphone. Queridos amigos, eu disse a você, o tempo passa muito rápido. Já estamos retornando ao programa ABC do Espiritismo, sempre com a apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estamos falando um pouquinho da prece. Eu gostaria de iniciar esse segundo bloco daqueles 3 itens que os Espíritos colocam para nós: louvar, pedir e agradecer. Na verdade, eu queria usar aquele que nós menos usamos, o agradecer. Queria agradecer a Deus pelo dom da vida, por essa oportunidade e por poder entrar na sua casa para que juntos possamos falar de Jesus, falarmos de Deus nosso Pai, falarmos da espiritualidade com a sua obra fantástica, falar de Kardec, falar de Chico Xavier. Eu só tenho a agradecer pelo dom da vida e agradecer por poder levar essa mensagem de amor aos corações que nos vê e que nos ouve. André, vamos dar continuidade? Vamos. Nós apenas gostaríamos de reforçar o convite.
você é o nosso convidado a participar todos os domingos, gratuitamente, do culto do Evangelho no Lar. É um pedido do Dr. Marco Antônio, que é o benfeitor espiritual do nosso querido Sérgio, e dirige todas as atividades espirituais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui da cidade de Itapira, estado de São Paulo. Então o Evangelho é muito simples, você só precisa curtir a nossa página, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/, André Luiz Vilar 1 de número, e na nossa linha do tempo vai estar a partir das 18 horas o vídeo ao vivo para os amigos em Portugal em direto com a transmissão do culto do Evangelho no Lar. E você é o nosso convidado especial. Por que nós estamos convidando assim hoje com uma ênfase um pouco maior? Porque ele está dentro do capítulo que elegemos para estudar no dia de hoje, que é sobre a prece, a oração. Porque há muitas pessoas que dizem: Sérgio, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer o Evangelho no Lar sozinho. Na minha casa ninguém participa e eu tenho muita dificuldade. Então é a oportunidade que a espiritualidade nos dá de podermos juntos reunirmos em torno de uma mesa, cada um na sua casa, para unirmos o nosso pensamento e fazermos uma grande corrente de luz para alcançar o coração de Jesus, para que Ele possa continuar nesse trabalho magnífico da terra, nos auxiliando, nos envolvendo, e que nós possamos ser fortalecidos por esse momento com a presença amiga dos nossos protetores, dos nossos familiares. Kardec trabalhava muito com essa palavra, os espíritos familiares. Kardec trabalhava muito com aqueles que já partiram e que hoje muitos deles se encontram na pátria espiritual, torcendo e nos auxiliando para que nós possamos também vencer aqui na Terra. Allan Kardec, com seu bom senso inesgotável, questiona na questão 660 uma pergunta que, se fosse nos dias atuais, seria totalmente atualizada. Kardec questiona: a prece torna o homem melhor? Resposta: sim, porque aquele que faz preces com louvor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando o pedimos com sinceridade. É quando nós trocamos o quadro e o padrão vibratório. Quando nós passamos a orar, nós passamos de uma certa maneira a estarmos com pensamentos positivos. Dessa maneira eu permito que não só os espíritos familiares, os bons, como também os mentores espirituais, naquele momento se aproximem de nós. Eu me lembro que, certa feita, o nosso Dr. Marco Antônio nos disse para que nós pegássemos o hábito de orar ao longo do dia. Então, quando nós saímos de casa, devíamos fazer uma prece. Nós estamos dirigindo, indo de um lugar para o outro, façamos uma prece. Quando nós estivermos na fila de um banco, a gente faz uma prece. Quando a gente estiver andando na rua, a gente vai fazendo uma prece. E um dia eu perguntei a ele assim: Dr. Marco Antônio, por que a gente tem que fazer tanta prece? E ele me ensinou uma coisa que foi muito válida para o meu coração. Ele diz: olha, meu filho, quanto mais prece nós fizermos, menos tempo nós vamos ter de pensar bobagem. Quanto mais prece nós fizermos, mais tempo nós vamos poder manter esse contato. E eu achei aquilo muito interessante, porque a gente pensa na prece apenas nos momentos difíceis da vida. E é aí que realmente muitas vezes a gente não tem sequer a solução ou o auxílio de alguém, porque nós só lembramos no momento da dor. E é interessante também, querido Sérgio, que a espiritualidade dá uma resposta que não é apenas para nós, os espíritas. Quando uma pessoa faz uma prece de coração, pode ser um cristão, pode ser um muçulmano. Ah, mas o muçulmano, André, não vai estar levando o pensamento a Deus, mas na sua crença, chamando de Alá, ou chamando pelo nome que
que a sua cultura e a sua crença lhe permite, o importante é pedirmos força. Não é apenas nós, os espíritas, que seremos ajudados. Não é apenas dentro do centro espírita que existe ajuda. Não é apenas na religião espírita que temos assistência espiritual. Os espíritos sérios e nobres trabalham em lugares sérios e nobres. Se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou protestante, se eu sou budista, isso é rótulo. Ou mesmo, quantos espíritos sérios ajudam aqueles que dizem não crer em Deus, mas que têm um coração bom? Então nós precisamos compreender que rótulo religioso não quer dizer nada. O que nós precisamos efetivamente é seguir o Cristo. É seguir a lei de amor, a lei de bondade, a lei de tolerância, ver o próximo como irmão, ver o próximo como amigo, tirar aquela ideologia de posse, é meu, eu posso, eu faço. Momentaneamente nós podemos fazer, mas e amanhã? Como ficará o nosso amanhã? Então esta resposta, ela serve para todos os corações que vê na prece o intercâmbio fraternal para com Deus, o Criador. Eu me lembro de uma história muito interessante que Chico Xavier sempre contava, que quando ele era criança e ele estava vendo os espíritos e o pai foi conversar com o padre, naquela época ia ter uma procissão. E o padre então falou para o Chico que ele deveria, com uma pedra na cabeça, uma pedra grande na cabeça, durante toda aquela procissão, ele tinha que andar com aquela pedra na cabeça. E ele tinha que rezar 1000 Ave Marias e 1000 Pai Nosso. E o Chico era tão honesto no seu princípio das coisas que ele então fez um acordo de rezar 1000 Ave Marias e 1000 Pai Nosso. E ele contava que na metade do caminho ele havia mais ou menos rezado umas 800 e poucas Ave Maria e de repente começou a aparecer um espírito brincalhão e começou a fazer traquinagem para que ele pudesse rir. E ele se desconcentrou. E o Chico falou, e agora? Será que eu estou uma acima ou uma abaixo? O Chico ficou em dúvida que número que ele estava do Ave Maria. E o Chico, tão honesto na sua condição, falou, então eu vou começar tudo de novo. Aí começou a rezar tudo de novo, desde do número 1, número 2, número 3. Né? Se é nós, logicamente a gente, eu esqueci, a gente já avança um pouco para frente, né? Para adiantar nossa penitência. Aí a gente percebe o quanto o Chico, ele tinha assim realmente dentro dele, essa ideia de veneração, mas ao mesmo tempo essa ideia de seriedade naquilo que realmente lhe pertence. É muito interessante essa história contada por Chico Xavier. Queridos telespectadores da TV Mundo Maior, ouvintes assíduos do nosso programa, a partir da semana que vem, você é o nosso convidado especial, a qual estaremos falando um pouquinho a respeito desta figura que eu e o nosso querido Sérgio tanto enaltecemos, que é o nosso querido Chico. E lembramos que quem tiver de passagem por Uberaba, vá visitar a casa de lembrança Chico Xavier, onde você pode ver o quartinho que o Chico tinha, a casa que o Chico morou durante tantos anos, hoje dirigida pelo filho de coração do nosso querido Chico, o nosso querido Eurípides Higino dos Reis, ao qual mandamos um grande abraço e um beijo no coração. E é verdade, hoje tem ficado aberto a porta do quartinho, onde nós temos a oportunidade de às vezes dar uma entrada e sentimos aquela vibração que Chico Xavier ao longo de muitos anos emanou naquele quarto, onde ele passou momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos onde ele tinha saúde mais compacta, depois os momentos mais difíceis da sua vida, com as doenças. Então é aquele momento que quando lá nós entramos, então nós sentimos aquela vibração de amor. Vale a pena nós conhecermos a casa de lembrança Chico Xavier, o quartinho que ele dormia, aquela salinha, aquela sala de jantar na qual ele recebia tanta gente na casa dele, depois das reuniões do Grupo Espírita da Prece, a cozinha do Chico, onde ele tomava suas refeições, o quarto
do lado, que era um quarto que ele recebia seus parentes, seus amigos. Vale a pena nós conhecermos esse lugar maravilhoso em Uberaba. E a partir de semana que vem, nós estaremos comentando um pouquinho a cada programa a respeito de Chico Xavier e sua mediunidade. Esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, até a semana que vem com um novo programa e falando da mediunidade de Chico Xavier nos seus 90 anos de trabalho. Muita paz no coração de todos. Um beijo em seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.